mostrando o seguinte, velho, se o trabalho é de emagrecimento, ele tem que me dar como desfecho emagrecimento, não melhora de atividade mitocôndria, melhora de taxa oxidativa, porque melhora de atividade mitocôndria, melhora de atividade oxidativa, aumento de lipólise, isso não é necessariamente emagrecer. Emagrecimento e ganho de massa muscular é uma pauta que sempre chega no consultório. E de maneira, assim, exigente do paciente, por parte do paciente, que isso seja o mais rápido possível. As dietas da moda, elas conseguem fazer esse processo. Se você faz uma redução, por exemplo, de carboidratos, se você faz uma restrição energética bem considerável, você consegue sim fazer uma redução de perda de peso. Se a gente não está ali estratificando quais são os tecidos que tiveram alteração e que revelaram ali uma perda de peso. Muitas vezes nem é tanto gordura, a gente sabe muito bem que teve um decaimento ali considerável. Mas enfim, existem processos que vão fazer com que essa perda de peso aconteça de maneira rápida. Mas o que eu nunca gostei e nunca pratiquei isso dentro de consultório? A ponto de já ter perdido clientes, porque eu deixo as cartas na mesa muito bem colocado do que é o processo que eu pretendo trabalhar ali dentro da minha dinâmica com ele. Que depende muito do entender quais os motivos que o levaram a ganhar gordura, entender quais são os motivos que ele vai ter que traçar para ganhar massa muscular e entender qual é a parcela dele dentro do processo. E claro que para ele entender esses processos, depende de entender também várias dificuldades por parte do paciente, dificuldades essas que muitas vezes não sou eu, nutricionista, que vou ajudar. Às vezes depende do médico, às vezes depende de uma terapia, enfim, o processo ele é longitudinal, ele é longo. Mas muitas vezes as pessoas não querem isso. E quando as pessoas não querem isso, entra aí mecanismos de ação mais transversal, mais rápida, que pode às vezes alimentar aquela ânsia, né? Aquela vontade do paciente de emagrecer rápido, de ganhar massa muscular rápido e tal. Onde eu acho que isso aí não é legal. Porque isso muitas vezes afasta, descola o paciente do motivo que o fez engordar, ou então do motivo que não está fazendo com que ele ganhe massa muscular, principalmente no emagrecimento, né? Eu faço um processo muito rápido de emagrecimento, eu não estou trabalhando muitas vezes a causa, o processo é imediatista. E eu anulo muito essas causas originais que fizeram com que esse paciente chegasse até o peso onde ele não está legal, né? Não está bem com o seu próprio corpo. Então, se a gente não trabalha essa base, trabalhando uma dieta imediatista, o paciente ele gosta muito de suplemento, muitas vezes ele chega na nossa mão assim, como se fosse querendo trabalhar um processo de medicalização mesmo. Qual suplemento? Isso aqui, esse composto emagrece. Aí você cai numa outra seara, que é a seara de o seguinte, onde é que a gente tem validade científica desse tanto de suplemento, desse tanto de compostos, de processos que trabalham o emagrecimento, né? A gente tem tudo isso aí muito colocado. A farmacologia, ela já passa um sufoco com esses novos medicamentos, que a gente sabe que eles funcionam até a página 2, e até mesmo os fármacos, eles deixam bem claro que o processo de emagrecimento ele só vai acontecer com o engajamento do paciente. Então é muito complicado você apostar isso também em determinados compostos isolados. Mas quando você pega esses estudos, primeiro que é complicado em que modelo que foi o enquadramento, né? O escopo daquele estudo. Foi estudo em células, às vezes, né? Estudo em roedor, né? Estudo, mesmo que tenha sido um estudo clínico, quando você vai olhar o ambiente em que aquele trabalho foi feito, muitas vezes, mesmo sendo com pessoas, não é um ambiente onde você vai conseguir reproduzir isso para aquele paciente que está ali na sua frente. E às vezes tem isso. Então não é só porque falou assim, esse estudo é clínico, esse estudo não sei o que lá. E tem estudo clínico, que o desfecho dele é totalmente enviesado. Às vezes, outro dia eu peguei um trabalho de emagrecimento, mostrando o seguinte, velho, se o trabalho é de emagrecimento, ele tem que me dar como desfecho emagrecimento, não melhora de atividade mitocôndria, melhora de taxa oxidativa, porque melhora de atividade mitocôndria, melhora de atividade oxidativa, aumento de lipólise, isso não é necessariamente emagrecer. Entendeu? E muitas vezes fica esse ruído, essa conversa mal falada, essa conversa mal resolvida, onde a gente vê um estudo e fala assim, olha, ele teve melhora na taxa de não sei o que lá, melhora na taxa de não sei o que lá, no final do resultado, o desfecho primário foi realmente
público daquele trabalho emagreceu? Isso realmente vai causar emagrecimento? Se não, velho, a gente tá falando de uma conversa enviesada que a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem muito disso, viu? Por isso a gente tem que estar de olho. Melhorar o engajamento do paciente dentro daqueles pilares que o trouxe a ganhar peso é a melhor forma. Só que assim, esse processo ele não é um processo rápido, porque emagrecimento ele não é um processo que você faz em 1 mês, em 2 meses, entendeu? E mesmo se o faz, você tem que pensar em quais são os pilares que vai garantir aquilo ali. Então a coisa não é tão simples assim que você resolve com uma dinâmica, com um processo muito reducionista a fim de alcançar a necessidade imediatista do paciente. Às vezes o jogo aberto ele é muito interessante.